Quando pensas que está tudo terminado e não há uma saída pra você. Quando pensas que os teus sonhos acabarão, a tristeza tomou conta de você. Não existe o impossível para o nosso Deus. Ele sonda e conhece os filhos seus. No momento certo Ele vai agir. Não desista, Cristo hoje te fará feliz. Não há limites pra sonhar quando se pede a Deus. Não há barreiras que possa impedir de conquistar o que é teu. As suas lágrimas Deus já enxugou, os sonhos que estavam mortos Ele já ressuscitou. Oh, aleluia! Não existe o impossível para o nosso Deus. Ele sonda e conhece os filhos seus. No momento certo Ele vai agir. Não desista, Cristo hoje te fará feliz. Não há limites pra sonhar quando se pede a Deus. Não há barreiras que possa impedir de conquistar o que é teu. As suas lágrimas Deus já enxugou, os sonhos que estavam mortos Ele já ressuscitou. Tudo que você perdeu você reconquistou. O que era tristeza em alegria se tornou. Podes cantar a vitória que o Senhor te deu. O inimigo não irá tomar o que é teu. Não, ele não tem poder. Jesus conquistou a tua vitória na cruz do Calvário. Não há barreiras que possa impedir de conquistar o que é teu. As suas lágrimas Deus já enxugou, os sonhos que estavam mortos Ele já ressuscitou. Creia no impossível. Não há limites pra sonhar quando se pede a Deus. Não há barreiras que possa impedir de conquistar o que é teu. As suas lágrimas Deus já enxugou, os sonhos que estavam mortos Ele já ressuscitou. O Senhor ressuscita a tua fé, o Senhor ressuscita a tua esperança, o Senhor ressuscita a tua alegria. Oh, aleluia! Ele já ressuscitou. Nos diz a palavra de Deus: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se.
Amados, estamos neste mês de outubro, glorificando a Deus por este fruto bendito, chamado louvor. A palavra de Deus nos tem ensinado que louvar a Deus é muito mais do que render-lhe cânticos, exaltar, louvar, cantar, cânticos de exaltação, cânticos de adoração, cânticos de vitória. Nós louvamos a Deus principalmente com as nossas vidas. A nossa conduta, ela louva ao Senhor ou ela entristece ao Senhor. Dependendo da forma como nos conduzimos, dependendo das nossas atitudes, nós somos reconhecidos como adoradores, como aqueles que louvam, ou somos aqueles que entristecem o coração de Deus. Esse salmo, ele traz aqui algumas considerações, amados, para que nós possamos louvar a Deus. Ele diz aqui que existem 3 situações que nós não devemos de forma alguma praticar, para que a nossa conduta, para que a sua conduta e a minha conduta louvem ao Senhor e determinem a nossa vitória. A primeira situação é: não ande segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios não têm como aconselhá-lo segundo a palavra de Deus, porque os ímpios não conhecem a palavra de Deus. Eles não vão obedecer a palavra, não terão a referência da palavra e, portanto, não serão bons conselheiros. Pode ser um grande amigo, pode ser alguém da família, pode ser alguém com quem você tenha prazer em caminhar, colega de trabalho, colega de faculdade, pode ser alguém que faça parte da parentela por quem você tem um carinho muito grande. Mas se você precisa de um conselho, busque a presença do Senhor, busque alguém que possa lhe aconselhar segundo a palavra de Deus, para que você receba uma direção bendita, para que você possa caminhar debaixo dessa orientação e a palavra de Deus seja verdadeiramente lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Você precisa caminhar nessa porção. Então não ande segundo o conselho dos ímpios. Segundo, não se detenha no caminho dos pecadores. Mas isso não significa que você não vai passar por esse caminho. É impossível você não passar por esse caminho, é impossível. Daqui a pouco nós sairemos daqui da igreja, desse lugar físico. Se nós permanecermos juntos com alguém que louve ao Senhor, que sirva ao Senhor, que tenha temor a Deus, a igreja não se desfaz. A igreja não se reserva apenas a este espaço. Ela não se limita a este espaço físico, onde nos reunimos para adorar ao Senhor. A igreja, ela é formada sempre que 2 ou mais se reúnem em nome do Senhor Jesus. Então, você quer ser bem-aventurado? Você quer ser abençoado? Procure caminhar sempre com pelo menos mais um, que compartilhe com você da mesma fé, para que você caminhe sob a direção de um só Senhor, de uma só fé, de um só Espírito, um só batismo. Você vai passar pelo caminho dos pecadores. Normalmente no trabalho, na escola, no bairro, às vezes no meio da parentela. Mas quando você passar por esse caminho, não se detenha nesse caminho. Melhor que isso, fale para o pecador da mesma graça que você já recebeu, para que ele possa também vir ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E terceiro, você não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Amado, se assentar na roda dos escarnecedores é ter prazer em ficar no lugar onde tudo que se fala não edifica. Onde às vezes se escarnece de tantas coisas e muitas vezes do próprio Deus, da igreja do Deus vivo, da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que controlar os nossos lábios e a palavra também diz que não é fácil controlar os lábios. A palavra de Deus fala lá em Tiago 3, que os navios são dirigidos por um pequeno leme. Não importa a tecnologia que exista, ele tem que ter um leme para que ele possa traçar nas águas o seu caminho. E o nosso corpo, ele é dirigido pelo pequeno membro que é a língua.
E diz assim a palavra que todos os animais são domesticados, são domados, mas a língua é difícil ser domada. Então nós temos que tomar cuidado para que dos nossos lábios não saiam palavras que não sejam para edificação. Se nós estivermos no lugar chamado roda dos escarnecedores, não havendo possibilidade de falar da palavra de Deus nessa roda, nesse meio, primeiro, não compartilhe do que se está sendo dito. Se isso ferir a tua fé, ferir a tua convicção espiritual, ferir os teus conceitos, não alimente o escárnio praticado pelos escarnecedores. E se puder, evite assentar-se nessa roda. Ou havendo uma oportunidade, fale nessa roda do amor de Jesus Cristo, do poder da palavra de Deus, desse amor redentor, dessa força tão bendita e poderosa. Esse amor que nos atraiu, porque o Senhor fala que Ele nos atraiu com laços de amor eterno, Ele diz, e de benignidade. Tirando essas 3 situações que esse salmo nos traz, para que nós comecemos a dirigir os nossos passos e comecemos a caminhar, segundo aquilo que Deus espera de nós, para que possamos louvá-lo com a nossa atitude, nós entramos então num processo de iniciar o louvor a Deus. Ter prazer na palavra de Deus é uma forma de louvor. Quando você ama a palavra de Deus, quando você tem prazer na palavra, você começa a sentir o sabor da palavra de Deus. O salmista diz para ele, no Salmo 119, versículo 103, ele diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Amados, ele já percebeu, ele sentiu o sabor da palavra de Deus. Uma palavra que Deus enviava ainda como pão no deserto, quando o povo saía a colher o maná. E diz a palavra de Deus em Êxodo 16:31 que aquele pão, ele tinha o sabor de bolo de mel. Olha que milagre bendito. Deus mandava um orvalho em forma de granizo, aquilo se petrificava, pela manhã era colhido, levavam para casa, cozinhavam aquilo, se tornava ali num pão chamado maná, que tinha o sabor de bolo de mel. Não havia mel na sua composição, mas havia o sabor do mel. Assim é a palavra de Deus. Essa palavra, amados, que por doce precisa lhe atrair. Por doce precisa ser saborosa ao teu paladar. Quando você ama a palavra, você medita na palavra. Você obedece à palavra. Você demonstra amor pela palavra e amor por Deus. Jesus diz em João 14, João 15, ele diz assim: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. E ele diz mais, fala assim: se as minhas palavras permanecerem em vós, vós permanecereis em mim. Então há um mistério bendito, amados, esse prazer na palavra de Deus como forma de louvor. E quando louvamos a Deus, demonstrando esse amor, o Senhor começa a trazer para nós uma receita infalível. E Ele nos compara, como crentes, como aqueles que têm prazer na palavra de Deus, Ele nos compara a árvores. Pois aquele que tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Amados, eu queria me deter hoje, em particular, nesse processo bendito. Como que Deus prepara a nossa vida para que sejamos mais do que vencedores e para que prosperemos. Abra sua Bíblia no Salmo 92. O Salmo 92, ele traz aqui algumas comparações. E ele tem um subtítulo que diz assim, antes do capítulo 92, de Salmo, antes do Salmo 92, diz assim o subtítulo, em negrito aí: o salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Então, olha formas de louvor, louva a Deus por amor à obra, a justiça, que é a palavra, voltar a Deus, voltar à palavra de Deus, e a graça redentora. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites
a tua fidelidade. Agora, versículo 7, diz assim: brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Amados, olha que coisa tremenda. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Então, o ímpio é comparado a uma árvore? Não. É comparado a uma erva. Algo que cresce rapidamente, mas que não tem vida, que não permanece, que não cria raízes. Ele diz, pode até florescer, pode produzir flores, mas vai ser destruído. Olha o versículo 12, o que diz agora. Mesmo Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amados, antes de falar da palmeira e do cedro no Líbano, queria dizer, hoje nós glorificamos a Deus pela vida de 2 servos de Deus, que estiveram ontem conosco à noite, participando do culto de ação de graças, e hoje, esse amado irmão, diz que às 7h30 da manhã, ele acordou e ficou preocupado com a escola bíblica dominical. Já ficou querendo vir para a escola bíblica dominical. Estou falando de um servo de Deus que tem 86 anos. Esteve ontem aqui. Eu creio que ele tenha ido embora ontem, a partir das 23 horas, das 11 horas da noite, mais ou menos. Foi para sua casa, repousou e acordou pela manhã. Eu acho que até antes, mas sei que às 7h20, 7h30, ele já estava reclamando e preocupado com o horário para vir na escola bíblica dominical. 86 anos de idade. E a sua esposa com ele. Quando a palavra de Deus diz assim, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Eu quero glorificar a Deus e apresentar à igreja esses 2 servos que Deus plantou nesta terra bendita. Eles estavam serviram a Deus na igreja evangélica de Pinheiros, em Iperó. Depois mudaram-se para Boituva, serviram a Deus numa igreja batista lá em Boituva. E aprove a Deus trazê-los e plantá-los agora nesta terra. Eu já os apresentei no culto de quinta-feira, mas eu queria apresentar à igreja hoje o irmão João e a irmã Vani. Irmão João, por gentileza, queremos recebê-lo em honra, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado pela sua vida, pela sua fidelidade, pelo seu amor à obra, à justiça de Deus, à palavra de Deus e à sua vida também, Vani. A amada seja assim reconhecida como serva de Deus. E ao nome do Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Eu deixei para apresentá-los nesse momento, por uma direção de Deus, para que os irmãos possam olhar e se espelhar na vida daqueles que servem a Deus. Daqueles que, ainda quando as cãs estão brancas, ainda quando os cabelos pretos, né, que fazem parte tanto da vaidade, tanto masculina como feminina, eles já não podem mais, né, ser enegrecidos, já não há como controlar se nasce um fio branco ou um fio preto, mas ainda continuam servindo a Deus com alegria, firmados na presença de Deus. E um domingo de manhã, quando a maioria de nós tem preguiça de se levantar para vir à escola bíblica dominical, aqueles que, por honra, e o próprio Senhor poderia pedir para eles, fiquem descansando, vocês já me serviram tanto tempo. Eles acordam pela manhã para estar aqui, ainda antes, que muitos oficiais, muitas vidas que chegam bem depois do horário da escola bíblica dominical. E evidentemente estando aqui, quando muitos nem estarão aqui. Às vezes nós achamos que fazemos tanto para Deus, mas quando vemos um exemplo disso e vemos na palavra, na velhice ainda darão frutos,
serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Eu não sei quanto tempo você pretende servir a Deus. Eu não sei qual a vitória que você quer alcançar na presença de Deus. Eu não sei quão importante é a vitória que Deus tem para a sua vida, mas eu quero dizer para você, creia nisso. Se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, se você tiver prazer na palavra de Deus, se você permanecer firmado, o Senhor te fará prosperar. E você será mais do que vencedor em todas as circunstâncias, pois esta é a palavra de Deus, e assim será. Os irmãos creem nisso? Amados, por que é que muitas vezes, amados, achamos que não há mais tempo de produzir fruto? A árvore que negligenciar, ela não frutificará. Ela não frutificará. Quando o ímpio é comparado à erva, uma planta, um arbusto que cresce rapidamente, e depois se seca, ou é arrancado e jogado fora. E o crente, eu e você, somos comparados à palmeira e ao cedro no Líbano. Amados, é uma comparação tão diferente uma da outra. Poderíamos dizer assim, tão diametralmente oposta uma da outra, tão distante uma da outra, que não há forma de ter uma comparação e você desejar a porção do ímpio. A porção do ímpio, meu amado e minha amada, não é para você. A porção do ímpio não é para nós. O ímpio tem o pago dele nesta vida. Nós temos, amados, os bens do Senhor, os frutos desta vida e ainda, por fim, a vida eterna. Quando a palavra de Deus fala lá em Jeremias 17, queria que você fosse comigo em Jeremias 17. Depois nós vamos voltar no Salmo 92. Jeremias 17 traz essa comparação também, falando de dois tipos de árvore. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, leia comigo. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Ele será como uma tamargueira no deserto. Mas eu fui pesquisar o que é uma tamargueira. Tamargueira é um arbusto que fica no máximo 80 centímetros, que não tem valor nenhum. Ela nasce no deserto, vive um tempo, uma terra de sequidão, longe dos ribeiros de águas, não recebe o nutriente necessário, e o destino dela é morrer. É morrer. Essa é a porção do ímpio. Ou daquele que se aparta do Senhor. Talvez muitos de nós já tenhamos sido árvores viçosas, árvores frondosas, árvores verdejantes, árvores frutíferas. E talvez sejamos hoje como tamargueiras no deserto. Perdemos a força, perdemos o vício, perdemos o ânimo, já perdemos o prazer de estar plantados nesta terra bendita, chamada Igreja do Deus Vivo. Talvez os nossos projetos não tenham se cumprido, talvez os nossos planos não tenham se realizado, porque Deus não era o foco principal dos nossos planos, dos nossos projetos. Nós um dia, pode ser que tenhamos sido comparados a palmeiras e ao cedro do Líbano, e de repente estamos como uma tamargueira no deserto. Sabe por quê, amados? Porque quando nos distanciamos do ribeiro de água, quando nos distanciamos da palavra de Deus, nós secamos. Nós secamos. Mas diz a palavra de Deus que é o cheiro das águas. Ao nos aproximarmos da palavra de Deus, a árvore reverdecerá. Amados, nós precisamos sentir na nossa vida o cheiro das águas. Talvez existam circunstâncias nas nossas vidas que estão nos aprisionando.
Talvez existam circunstâncias que estão colocadas diante de nós como montes intransponíveis, difíceis de serem transpostos. Mas diz a palavra de Deus que se nós tivermos fé, buscarmos a palavra e declararmos a vitória segundo a palavra de Deus, esses montes serão tirados da nossa frente e lançados nas profundezas do mar. Amados, é palavra de Deus para a nossa vida. Se Deus diz que vai ser assim, assim será. Nós não podemos ficar sendo comparados a tamargueiras no deserto, que não sentirá quando vem o bem. Sabe o que significa isso? A prosperidade vai passar e a tamargueira não vai perceber. Porque a prosperidade não é para a tamargueira, a prosperidade é para a palmeira e para o cedro do Líbano. A prosperidade é para a minha vida e para a sua vida, se nós estivermos plantados nesta terra bendita. Diz a palavra de Deus no versículo 7 de Jeremias 17, diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. O mistério bendito da árvore frutífera é estar plantada junto aos ribeiros de águas. O que são os ribeiros de águas? A palavra de Deus, que é qual manancial que jorra do trono de Deus, que molha a nossa vida, que nutre a nossa existência, traz uma nutrição, um alimento espiritual que muda a nossa história, muda o nosso caráter, transforma o nosso casamento, restaura a nossa família, muda a história do trabalho das nossas mãos, muda a história dos nossos negócios, realiza os nossos projetos. A palavra de Deus, ela é poderosa, amados, para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, e ela é, e deverá ser sempre, a razão da nossa vitória, em qualquer circunstância. Porque em todas as circunstâncias contrárias, diz a palavra em Romanos 8, que nós haveremos de ser mais do que vencedores. Voltando ao Salmo 92. Diz assim a palavra de Deus, amados: o justo florescerá como a palmeira. Eu queria que você parasse para pensar agora. O que tem uma palmeira? Quando você vê um local que tem algumas palmeiras, normalmente você se encanta com essa vista, estou certo? Quando você vai ver qualquer publicidade, qualquer propaganda a respeito assim de um local bonito, um local para você passar suas férias, quando eles pegam assim, fazer uma vista da praia, normalmente eles tiram as fotos de tal forma que as palmeiras apareçam. Ou eles tiram assim bem atrás para que as palmeiras apareçam depois da água, ou eles tiram da água para a praia aparecendo as palmeiras. E não existe lugar que existam palmeiras e que sejam feios. Não existe. No deserto, todas as vezes, amados, que o povo de Deus caminhando pelo deserto encontrava uma palmeira, olhava de longe e via aquela árvore tão bendita, tão abençoada, o povo tinha certeza de que junto àquela palmeira existia água. Existia água. A palmeira, se você olhar para ela, normalmente ela é reta. Significa o cristão precisa ter uma conduta reta. A palmeira tem beleza. O cristão, ele é belo, porque reflete a imagem do Deus Altíssimo. E a palmeira tem graça. Amados, quando nós temos essa porção de graça, de beleza, de retidão, Deus olha para as nossas vidas e se alegra. E a palmeira tem uma característica também, tanto que quando você vai, um dos sinais de trânsito, quando vai anunciar que tem vento lateral, ele tem a figura de uma palmeira que tem as folhas, né, mostrando a direção do vento. Então você vai por esse local, se você ver uma placa, chegar uma placa dessa, você tem que diminuir a velocidade, porque você está sujeito a sofrer o impacto de ventos laterais. Então, você vai saber que naquele espaço ali, você corre o risco do seu carro ser tirado da estrada. E muitas vezes acontece isso por imprudência.
Mas ainda que os ventos laterais, ou os ventos frontais, ou os ventos tempestuosos, possam atingir a palmeira, sabe o que acontece? Ela às vezes até se verga pela sua flexibilidade, mas o vento não a destrói. Não a destrói. Por isso ela resiste, mesmo plantada em areias, né, das praias, onde existe muito vento. Por isso ela resiste, ainda que hajam vendavais. E passado o vendaval, ela volta exatamente ao local, a posição dela, ela continua reta, olhando para o alto, firmada na terra, como o crente precisa ser firmado na presença do Senhor. O justo florescerá como a palmeira. E ela não tem apenas beleza, a maioria delas produz fruto. A maioria delas serve também de alimento. Mas está uma outra árvore que é comparada, e essa árvore é o cedro. Amados, são duas situações que podem ser vistas na vida do crente. A palmeira, como eu disse, trazendo beleza, conduta reta, retidão, conduta santa, flexibilidade, sem isso significar que haja ruptura do caule. E o cedro é uma árvore, amados, que chega a medir 40 metros de altura. Uma das árvores principais lá do Oriente, e também especial aqui, né, nos trópicos. É uma madeira nobre, perfumada, usada na construção civil. Uma madeira que tem alto valor. Então, a madeira nobre. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, a nação santa. Você faz parte de uma linhagem nobre, como fazia Daniel e todos aqueles que foram trazidos de Israel, trazidos de Judá no cativeiro, porque eles eram da linhagem real e dos nobres. A sua vida representa nobreza, porque você é herdeiro do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A sua vida precisa ser reconhecida como uma vida de valor. E você também será usado na construção, não de casas, na construção de outras vidas. Olha que comparação bendita a palavra de Deus traz. Você é uma vida de grande valor, usada na construção de outras vidas. A palavra que sai dos seus lábios é uma palavra essencial para construir o caráter de outras vidas, ou para reconstruir o caráter, para que as vidas sejam edificadas sobre a rocha eterna. Quantas vidas estão aqui hoje porque você foi usado pela sua conduta reta, você passou a ser atraente, como é atraente a palmeira, você passou a ter um valor para essa vida, como é valoroso o cedro. Você talvez ainda não tenha se apercebido dessa porção tão gloriosa sobre a sua vida. Eu queria que você despertasse para isso hoje. Você tem valor. Voltemos ao Salmo. Primeiro, que diz assim agora, preste bem atenção. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Então eu quero falar agora de folhas que não caem, cujas folhas não caem. Amados, abra sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Ezequiel 47, 12. Quem achou, fala aleluia. Quem não achou, fala escola bíblica. Por isso que a página da Bíblia faz barulho, né, amado? E quanto menos se usar, mais barulho vai fazer, sabia? Amados, Ezequiel 47, 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Fala assim, está falando de mim. A palavra está falando de você e de mim. Então, fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Leia comigo agora.
E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Você pode glorificar a Deus. Amados, folhas que não caem. Nós somos árvores cujas folhas não caem. Nós vamos ver depois as estações, amados, pelas quais as árvores passam, que são as 4 estações do ano. Cada estação tem uma influência total, plena sobre a vida das árvores, também sobre as nossas vidas, sobre a natureza. Mas nós vamos ver, amados, que normalmente no outono as árvores ficam sem folhas. No inverno as árvores ficam sem folhas. As únicas árvores, amados, cujas folhas não caem, são árvores benditas, plantadas junto aos ribeiros de águas, que significam a nossa vida perante o Senhor. As folhas, amado, de uma árvore, elas servem primeiro de sombra. Ninguém vai se abrigar debaixo de uma árvore que não tenha folhas para fazer sombra. Às vezes você vai estacionar o carro numa rua, ou num estacionamento, ali no shopping mesmo, às vezes você vai procurar se dar uma olhada se as árvores que tem ali tem uma sombra. Para você, quando voltar depois da compra, do passeio, vai pegar o carro não esteja fervendo ali, né, sufocante. Então, você vai olhar, se você enxergar uma árvore que não tenha folha, você não vai se preocupar em colocar o seu carro ali. Mas quando você vai, tem algumas árvores ali que dão uma boa sombra, você vai e quer deixar o seu carro abrigado ali debaixo dessa árvore. Às vezes correndo o risco até de ter surpresa depois, né? Principalmente se nessas árvores tiver pássaro, né? Esses dias uma irmã disse que ela estava chupando sorvete. Ela estava chupando o sorvete e tinha uma pomba em cima, assim. E a pomba mirou e acertou exatamente o sorvete dela, mano. Isso verdadeiramente é uma gelada, né? Então, às vezes a árvore, amados, ela tem folha, você procura isso para descansar à sombra. Nós fazemos isso com os nossos carros, imagine com as nossas vidas. Quando nós queremos dizer que alguém está com a vida tranquila, ganha já, ou procura o melhor lugar, diz assim, ele só quer sombra e água fresca. Mas tudo aquilo que Salmo 23 traz para a nossa vida, né? Mas sombra e água fresca. Deus é que nos conduz às margens das águas tranquilas, que refrigera a nossa alma, que nos guarda por amor ao seu nome. Então, as folhas das nossas vidas, elas servem de sombra. Sabe o que significa isso? Quando alguém olha para a sua vida como crente, sabe que você é fiel, que você tem uma palavra de bênção, uma palavra de consolo, uma palavra de conselho, uma palavra de refrigério, a pessoa quer andar junto de você porque você faz sombra para ela. Você traz descanso para essa vida. Quando você precisa de um conselho, quando você precisa receber uma palavra de vitória, você vai procurar uma árvore que não tem folha, vai procurar uma árvore frondosa, com sombra. Você precisa se abrigar debaixo das árvores frondosas. Vidas usadas por Deus para que possam abençoar outras vidas, não apenas trazendo sombra, mas também remédio. Uma palavra dita a seu tempo, ela cura. Uma oração trazida por uma árvore frondosa, cura. As folhas das árvores, das plantas servem para fazer chá, tantas receitas, né, preparadas para a cura física. Nós somos mais preciosos do que as árvores cujas folhas se fazem chás e outro tipo de remédios, porque nós não curamos apenas as doenças físicas, mas Deus nos deu a graça de curar as doenças emocionais, as doenças psíquicas, as feridas causadas pela dor, pela traição, pela frustração. Deus nos deu a capacidade, com a palavra dele, trazida debaixo dessa árvore, através dessas folhas benditas, curar depressão, raízes de amargura, tristeza, angústia. Quantas vidas vieram em cultos de oração aqui, amados, chegaram aqui destruídas e saíram daqui renovadas, restauradas, porque havia aqui, amados, árvores em círculo, repletas de folhas que serviam não apenas de sombra, mas também de remédio. As folhas que Deus nos dá, elas não caem. E o fruto, diz a palavra no Salmo 1, a qual dá o seu fruto na estação própria. Quer dizer para você, creia nisso. Árvore bendita tem promessa de frutificação. Você pode dizer glória a Deus? Significa que Deus vai fazer com que os frutos sejam produzidos. Mas o fruto é produzido na estação própria. Toda árvore tem da parte de Deus uma promessa.
Nós, crentes como árvores plantadas junto às ribeiras de águas, também temos promessas. Quando você glorifica a Deus pelas promessas, Deus cumpre as promessas. Creia nisso. Agora diz a palavra de Deus que o fruto é produzido na estação própria. Quando estamos plantados junto às ribeiras de águas, as nossas raízes, a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso amor pela palavra, ele é retroalimentado porque nós vamos buscar a água do ribeiro. Mas quando estamos na estação do inverno, o inverno para o crente e para as árvores é a estação mais difícil. Inverno para nós significa provas, tribulações, mas são preparações de Deus para a nossa vitória. Para as árvores, irmãos, árvores no tempo do inverno, normalmente elas ficam feias, secas. Dá a impressão que não vão mais reverdecer. Dá a impressão que não haverão folhas, que não haverão flores, que não haverão frutos. O presbítero Diogo me encaminhou um estudo sobre isso, eu pedi para ele, que trabalha nessa área. E esse estudo diz, cientificamente, amados, que na época do inverno, as árvores, elas estendem as suas raízes porque elas precisam buscar em locais mais profundos, ou em lençóis de água, os nutrientes necessários para que elas sofram as intempéries do inverno e se preparem, se fortaleçam, para que possam produzir flores na primavera e frutos no verão. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, quando a tribulação vier sobre a sua vida, busque os ribeiros de águas, busque a palavra de Deus, porque aqui está a sua preparação para a vitória. O inverno não vai impedir a sua vitória, em nome de Jesus. Não vai impedir. As árvores físicas, a botânica estuda isso dizendo que elas precisam desses nutrientes. Elas precisam se fortalecer. Elas precisam ganhar musculatura. E essa vida vegetal vai se preparando, porque na sequência do inverno vem a primavera. Quando começa a produção de flores, já a árvore coberta de folhas começa a produzir as flores. Mas o crente passa pelo período de inverno. E diz a palavra de Deus que ainda que nós passemos pelos períodos de inverno, pelos períodos de provas e tribulações, pelas dificuldades, pelas adversidades, nós precisamos passar por esse período cantando louvores a Deus, firmados na promessa. Quando Jó passa pelo inverno da sua vida, ele perde a família, perde os bens, mas não perde a alegria de servir ao Senhor, não perde a sua fé, não perde o controle dos seus lábios, não blasfema de Deus, fica firmado em Deus. Por isso que ele colhe depois os frutos abundantes da restituição, porque foi fiel. E precisamos ser como ele, suportar o tempo do inverno. Quando chega a primavera, nós começamos a nos preparar para perpetuar a espécie, nos preparar já com folhas verdejantes, estou falando fisicamente da árvore, folhas verdejantes, flores sendo produzidas. Amados, quando você observa na primavera, os pássaros se achegam às árvores, as abelhas se achegam para pegar ali, né, o pólen necessário para produzir o mel, os beija-flores vão lá para beijar as flores que são produzidas, animais começam a encontrar abrigo nas árvores. Mas há um risco muito grande, amados, porque espiritualmente falando agora, quando você começa a produzir flores, o inimigo quer atacar a sua vida para que você não frutifique. E diz a palavra de Deus, amados, em Cantares, que os que destroem a nossa vida espiritual, que consomem as flores da videira, são as raposinhas, não são as grandes raposas. Quando nós começamos a produzir flores, a florescer e a exalar o bom perfume de Cristo, o inimigo vai tentar impedir que nós produzamos frutos. Quer dizer para você, fique firmado no Senhor, porque se há promessa sobre a sua vida, você não vai parar na estação do inverno, você não vai parar na estação das flores, você vai produzir o fruto na estação própria, e essa estação própria se chama verão. Verão. Jesus, quando nos elege, ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos
escolhi, João 15,16. E vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, o nome de Jesus, Ele vos conceda.